Bom dia, povo de Deus! O Evangelho explicado do dia, tá? Porque que não é só o Evangelho do dia, também ele é explicado para aquele que quer entender parte por parte, tá, gente? Sextou. Vamos lá, então, para o capítulo 16, que é o Evangelho de hoje, do versículo 1 ao versículo 8. Pega a sua Bíblia. E só para lembrar, ontem aqui, gente, eu falei que Abraão foi circuncisado, né? E depois ficou Abrão, mas não, foi ao contrário, tá, gente? Na hora de ler ele rápido, porque eu queria ir logo para a explicação, mas também queria explicar o que era circuncisado, mas ele era Abrão, tá, gente? Depois ele virou Abraão. Quando eu chegar lá no Evangelho, lá na Bíblia, desde o início, que é um objetivo que eu tenho, aí a gente vai entrar nesse tema, mas vamos para o Evangelho de hoje, tá? A palavra de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem muito rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração? O que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças de mendigar? Tenho vergonha? Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Então vamos para a explicação, tá, gente? Vamos lá para a explicação. Pega a sua Bíblia, vamos lá para o versículo que importa. Versículo 1 e 2. O homem rico, né, muito abastado, geralmente contratava um mordomo, um administrador, que cuidava dos seus negócios. Verdade. A acusação de que este administrador esbanjava os bens de seu patrão, indicando administração negligente ou criminosa, devia ser verdadeira. Afinal, o administrador não se defendeu ao ser interrogado. O homem rico exigiu um relatório detalhado de seus afazeres, possivelmente para que o próximo administrador tivesse dados exatos desde o começo. Lá no versículo 3 e 4, percebendo que seria demitido, o mordomo precisava encontrar um jeito de se sustentar, já que não estava em condições de fazer trabalho braçal e era orgulhoso demais para mendigar. Ele se concentrou em uma maneira de fazer os seus amigos, seus antigos clientes, se disporem a lhe mostrar hospitalidade. Lá no versículo 5 a 7, né, há 4 explicações da tática do mordomo, do administrador, em diminuir as dívidas. Primeiro, ele diminuiu o valor o suficiente para conquistar a amizade dos devedores. Ele tirou os juros sobre a dívida, ele tirou sua comissão sobre as transações. E o quarto, ele fez a dívida voltar ao que deveria ter sido desde o começo, antes dele aumentá-la, para acobertar a sua má administração. Todas essas táticas são possíveis, mas é preciso lembrar que o mordomo deveria apresentar um relatório. Esse administrador, gente, deveria representar um relatório completo para o homem muito rico, para esse homem rico, que era o chefe dele. Portanto, essas táticas devem ter sido legítimas. Lá no capítulo 16, versículo 8 e 9, como a palavra grega traduzida como Senhor é kurios, alguns pensam que foi Deus quem elogiou o mordomo injusto. Todavia, é bem mais provável que a história tenha terminado na verdade do versículo 8, Então, portanto, quem fez o elogio foi o homem rico e não Deus.
E ele só elogiou o mordomo porque ele agiu com sabedoria, sagazmente, sabiamente, né? Depois que errou. Lá no 9, Jesus mostra o significado da história. Os filhos deste mundo, os incrédulos, costumam tratar uns aos outros com astúcia e fazer amigos desse jeito. Ao passo que os filhos da luz, os cristãos, geralmente não sabem usar os seus recursos financeiros para ganhar pessoas para Cristo, tornando-se amigos para sempre. Eles vos recebam nas habitações eternas. Portanto, Jesus encorajou seus seguidores a usar seu dinheiro de maneira astuta, porém honesta, para o avanço do reino dos céus de Deus. Então, gente, Deus, ele te deu astúcia, mas não para fazer coisa errada, tá? Mas para ser esperto o suficiente para ninguém te passar a perna, você não ser besta, você não ser bobo. Tá lá no versículo do 10 ao 12, né, que é uma segunda lição. Bom, aqui parou, tá, gente? Então, agora nós vamos para uma outra parte deste evangelho que é muito importante e que completa o evangelho de Lucas, né, gente? Que é Filipenses, vai trazer Paulo de novo pra gente, que Paulo foi, ele de onde ele estava preso, né, gente? Ele continuou incentivando a igreja. Eu quero ler para vocês. Paulo é impressionante, né? A capacidade de Paulo. Ele estava preso, ele conseguia incentivar, ele era extremamente entusiasta, né? Ele conseguia incentivar mesmo preso as igrejas de longe, né? E as pessoas eram fiéis, honestas, leais a ele, né? Porque ele não só era um líder nato, como também era aquele cara que entusiasmava as pessoas, mas também botava a mão no trabalho pesado, né? Senão até porque ele não teria bagagem, né, para poder falar sobre isso, né? E também chamar a atenção, como muitas vezes ele chamou muito a atenção, né? Ao ponto de realmente, assim, em muitas cartas, ele realmente sentar mesmo, né, a palavra, mas sempre com muito, né, com muita educação, porém, ele ressaltava muitas características de Cristo, tá, gente? Então vamos lá para a leitura dos Filipenses, tá? Depois vem também a explicação lá no final. Então você vai pegar a sua Bíblia lá em Filipenses, do capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, 17 e capítulo 4 ao 1, tá? Então, 17 até lá o capítulo, você vai começar, você vai pegar primeiro o capítulo 17, vai pegar o versículo, aliás, você vai pegar o capítulo 3, tá? 3, e vai pegar o versículo 17. Do versículo 17, você vai até o final do capítulo e vai chegar no capítulo 4 e vai ler somente o 1, tá, gente? Vamos lá? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Vamos para a explicação então, minha gente. Segundo a explicação, um pouquinho antes, né, gente, lá nos versículos que vem antes do 17, né, ele fala que ele não tava... Eu vou ler aqui essa parte que eu acho importante, tá?
não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também alcançado por Cristo Jesus, no versículo 12, tá? O 13, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Antes alguma coisa de outra maneira. Deus deve revelar ainda essa, porque assim, no evangelho, na liturgia diária, tá só do 17, mas eu quis trazer essa outra parte para completar uma explicação, ficar melhor, porque assim, o alvo, né, principal de Paulo é uma continuação do vídeo de ontem, tá, gente? Então, o alvo dele era realmente, assim, continuar na corrida para a salvação. Então, vamos para a explicação, 12 e 16. Esses versículos nos chamam a imitar o exemplo da vida de Paulo, né, gente? Paulo reconhecia sua imperfeição. Tenha alcançado ou que seja perfeito, indicam a necessidade de crescimento. Ele diz, prossigo. Lembra a disciplina e o foco de um atleta. Gente, eu fui atleta. Realmente, para conseguir algum objetivo, tem que ter muito foco, muita disciplina. Isso tudo mostra que Paulo ainda não tinha alcançado a perfeição. Alcançar e alcançado traduzem a mesma palavra grega, primeiro na formativa e depois na passiva. Paulo aspirava a completar a sua salvação na ressurreição, para o que Paulo depositava sua esperança, na perfeição da ressurreição. Prossigo, alvo e prêmio usam a figura atlética do esforço, foco e recompensa de um corredor. O prêmio é a soberana vocação de Deus para o céu, como se o árbitro chamasse o vencedor para o pódio a fim de receber o prêmio. Aí lá, Paulo no 15:16, Paulo exorta aos perfeitos. O uso desta mesma raiz, né, revela que Paulo estava se dirigindo aos falsos mestres que se diziam perfeitos naquela época, né? Tenhamos este mesmo sentimento, é valorizar, né? Andemos segundo a mesma regra, significa andar em ordem, em fila, como um soldado, né? Naquilo que já chegamos, é aquilo que já trouxe sucesso na vida cristã. Então, tudo aquilo que você já chegou já é sucesso na sua vida cristã. Então, continue, prossiga, é isso que ele está dizendo, não pare, continue. Depois, no 17, onde foi o início ali que eu comecei a falar, Paulo encorajou os cristãos, né? Encorajava, sede meus seguidores, né? Mostra que ele tinha confiança de estar vivendo corretamente diante de Deus, né, gente? Dos homens. Paulo falou chorando, o único registro, né, de Paulo chorando por causa do dano que estes falsos mestres causavam à obra de Deus. Então ele se decepcionava, né, porque isso entristecia Deus. Inimigos da cruz, eles estavam cheios de orgulho de suas habilidades espirituais, em vez de confiar em Cristo. Paulo os descreveu de 4 maneiras. Primeiro, o fim é a destruição, não a aniquilação, e sim juízo eterno. Segundo, o Deus é o seu ventre, reflete a preocupação deles com as leis de restrições, né, alimentares dos judeus. Terceiro, cuja a glória é a sua vergonha, significa um foco errado nos genitais, na circuncisão, né? Quarto, só pensam isso daqui, gente, né? Para Paulo, a circuncisão, né? Ela não funciona, não adiantava nada fazer a circuncisão se as ações não iam de compatibilidade, né? Com a pessoa que era o homem, né? Que era circuncisado. Enfim, vamos lá. Quarto, só pensam nas coisas terrenas, incapazes de ver além do tempo presente. Os verdadeiros cristãos não são como estes falsos mestres. Cidadania era algo raro, né, e valorizado. E os filipenses tinham motivo para se orgulhar de sua cidadania romana. Cidadania nos céus relembrou a igreja da existência de uma sociedade e cultura superiores.
Salvador do céu dá continuidade à figura militar. Os cidadãos romanos chamavam o imperador de Salvador. Já os cristãos esperavam seu Salvador do céu. O nosso corpo vil se refere ao corpo limitado por ser terreno, finito e com pecado, né? Cristo transformará este corpo à semelhança de seu corpo glorioso. Os corpos físicos se tornarão corpos glorificados à imagem de Cristo. A salvação tem 3 fases: conversão, né? Aperfeiçoamento moral na morte e transformação do corpo pela ressurreição na segunda vinda de Cristo. Gente, então a glória de Deus é esta. Passaremos por momentos de angústia, né? Mas haverá salvação quando você for julgado, quando houver essa salvação de conversão, esse aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento moral, gente, não tem como não tem morrer, né? Tem como morrer para si nascer de novo, né? Jesus já dizia isso. Mas então vamos lá, né? Porque falta um pedacinho ainda. O último pedacinho, capítulo 4, versículo 1. Estai assim firmes, né? Para se manter firme, quando ele fala, lá no finalzinho, ele fala: continuai firme no Senhor. Ele sempre fala isso, né? Faz lembrar os soldados romanos que nunca recuavam por causa de medo, né? De serem mortos por seus comandantes. Então, o que ele estava falando aqui? De novo, essas coisas não era para as pessoas ficarem, não era para os cristãos se desistirem, né? Não era para eles se perderem. Então, gente, o que Paulo falava aqui, né? Principalmente para os fiéis? Ele exortava a comunidade a empenhar-se no testemunho cristão, né? A nunca esquecer, recordando que nós somos cidadãos do céu, somos chamados a nos comportar como tais. O administrador infiel podia fazer, ele disse isso, né? O que ele quis dizer foi isso: o administrador infiel podia fazer o que bem entendesse, a reflexão do evangelho. O administrador infiel, ele poderia fazer o que ele bem entendesse com os bens, né, do patrão, né? Mas ele preferiu esbanjar, né? O que você não vê isso na sua próxima muitas vezes? Maus líderes existem também na nossa família, maus líderes, né? Nas empresas, né? Onde não vem as prioridades, as necessidades, né, dos seus trabalhadores, mas prefere esbanjar, conservar ou multiplicar, né? Ao ser demitido, esse mau administrador fez amigos no momento mais difícil da vida dele, sendo até elogiado. Isso aí acontece muito, gente. Com isso, Jesus recomenda que seus discípulos, na condição de filhos da luz, também sejam espertos na missão. Deus te deu sagacidade, você é bom, você é do bem, você é honesto. Nunca deixe alguém lhe passar a perna, abusar de você, tá? Use dos seus artifícios, da sagacidade que Deus te deu, para reverter as coisas a favor de Deus, porque Ele é o seu chefe. É isso que Paulo está querendo dizer. Não abuse, né? Seja lá o administrador dentro de casa, seja o líder religioso, né? Ele está dizendo aqui que Jesus recomenda que seus discípulos, na condição de filhos da luz, também sejam espertos na missão, capazes de reverter situações adversas. O elogio, portanto, não foi a desonestidade, né? Mas a esperteza, tá, minha gente? Então, assim, o que é pra refletir? É sobre isso, né? Não queira dar uma despertinho, tá? Deus tá te filmando o tempo inteiro. Uma hora as contas vêm, a conta chega, mais cedo ou mais tarde vai chegar, tá? O ideal é que quando isso aconteça, você esteja aqui, tudo anotadinho, na sua caderneta aí, pessoal. Faça aquela reflexão sobre si mesmo. Todos os dias faça um retrospecto do seu dia, né, para ver se você fez tudo o que gostaria corretamente, como Deus gostaria, né, um exame de consciência, né, e aí se você é um católico, né, gente, você vê que você errou, pecou, né, você se arrependa, né, e peça perdão, vá lá se confessar, seja lá qual for a sua religião. Então, gente, uma coisa que eu queria falar também de Paulo era um líder nato, né? Era um líder nato. Eu assim, até fiz uma anotação, né? Que dava pra ver que Paulo, ele não era só um entusiasta, como eu já havia dito, né?
aquele cara que bota pilha, né? Aquele que, vamos lá, a gente vai lá, nós não conseguir, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e todo mundo entra na pilha dele, que a gente vê muito isso também, né? Mas na hora do trabalho, na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, né? Ele foge, ele some, desaparece. Quando você vê, já não tá mais ali, aí fica pra você se ferrar, entendeu? E isso aí também a gente vê direto, né? Quantos que estão na caminhada aí, e aí por conta do mau líder, dos irmãos, né, que não são colaboradores, que não tem comunhão, não tem comunidade, a pessoa vai desestimulando, né, e muita gente julga, né, quando você quer fazer as coisas direito. E você tem o maior trabalho para conseguir fazer. Então, você que quer fazer, né, eu tô falando, mas tem gente que quer se livrar. Na primeira oportunidade, ele solta tudo na mão do outro e foge, e some, né. Enfim, ele não era só entusiasta, ele era um exemplo a ser seguido, o que levava as igrejas a seguirem ele como um grande líder, se fosse hoje em dia, né? Mas ele sempre levou Cristo e se rebaixou, né? Porque ele amava, né? Ele amava muito, e ele não queria decepcionar mais, porque ele foi um cara que fez muita maldade antes, né? Então, eu imagino assim, a primeira vez que Paulo apareceu convertido, né? Quem que nunca imaginou isso, né, gente? Ele que matava os cristãos, né? Imagina ele aparecendo numa casa lá de Deus, né? Numa sinagoga religiosa, né? Ele que apareceu do nada como discípulo, né? Imagina o seguidor de Cristo, o cristão quando viu. Só faltava voar, criar asa. Já pensou? Eu fico imaginando que ele perseguia. Então, na hora que viram ele... Só que quando Deus te dá... Porque é Deus quem te dá, quem te capacita, e é Deus que te capacita e Deus que te dá forças. É Deus tudo, é Deus que faz tudo. Você tem que ter vontade, você tem que ter ânimo, disciplina, né? Foco para começar um projeto e continuar. Se você for atleta, você tem que fazer dieta. Se você quiser emagrecer, você tem que se controlar, você tem que fechar sua boca, né? Senão na primeira que você vai cair, né? Você tem que se analisar, fazer sua autoanálise, ver aonde que você tem defeito, né? Eu sou egoísta. Todo mundo diz que eu sou egoísta. Eu vou melhorar meu egoísmo como? Né? Analisando minhas atitudes, ficando mais quieto, né? Usar o silêncio, né? Fazer oração, isso aí eu já falei, oração, penitência, tá? E fazer com Deus, né? Você fazer acordos com Deus, né, e cumprir, né, são meios também pelo qual o Espírito Santo de Deus vai te orientar, ele vai te induzir, vai te conduzir, desde que você ande no caminho correto, né? Ande na graça de Deus, né? Quando você não está na graça de Deus, você se afasta, Deus se afasta de você. Da legalidade para quem? Para o demônio. Por que eu digo demônio? Porque são vários, são muitos, né? Lembre-se que sua luta não é contra pessoas. Então, quando você encontrar pessoas chatas, pessoas desanimadoras, pessoas que ficam reclamando, você sai de perto, tá? Tem gente que só aparenta do bem, mas não é, né? Então, eu imagino, assim, essa primeira vez, né? Eu acredito que as pessoas tenham vontade de ter se atirado num precipício quando viram Paulo pregando, né? Você imagina se hoje em dia isso acontecesse, gente? Você já pensou? Um cara que matou um monte, né? Ia ter tanto julgamento, ainda mais com a internet hoje em dia, né? Mas Deus o havia capacitado, e Deus capacita os escolhidos, os improváveis. Lembre-se disso, você que anda correto também, não fica se achando, tá, gente? Que você tem que pegar aquele que tá lá, aquele que chega lá na sua paróquia, na sua igreja, aquele que você acha que atrapalha, você acha que tem problema, que tem vários defeitos, né? Uma mania de botar defeitos que a pessoa tem nos outros. Quem que precisa mais? E aquilo é você mesmo, né? Pensa um pouco. Deus veio para aqueles mais necessitados, tá, gente? Esses que a gente precisa treinar a nossa paciência, né? Lapidar o nosso caráter, melhorar os nossos defeitos. Então a reflexão é essa, né? Faça sua autoanálise antes de dormir durante o dia. Se mantenha sempre ligado, né? Se mantenha sempre em estado de alerta, né? Para não dar legalidade para o mal, mas se manter na graça do bem, para que o Espírito Santo te
capacite com os dons dele, né, gente? Então, essa é a mensagem de hoje, tá, gente? Até amanhã, shalom pra vocês, grande paz. Vamos continuar nossa caminhada, porque ninguém é perfeito, gente. Todos temos grandes defeitos, né? Grandes defeitos. E precisa-se sim de muita luta, muita fé para poder melhorar em todos os aspectos, tá? Beijo, shalom.